Da tribuna, o deputado Ottoni de Paula enfatizou a gravidade das denúncias feitas pelo ex-servidor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, sobre a atuação da agência USAID para interferir na política brasileira e, em particular, nas eleições. O deputado disse: Mike Pence denunciou que os Estados Unidos, no governo Biden, interferiram nas eleições do Brasil, nas últimas eleições presidenciais do Brasil, com o claríssimo objetivo de derrubar a candidatura conservadora de direita de Jair Messias Bolsonaro. Segundo Mike Pence, isso aconteceu através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que, aliás, Trump resolveu desativar, acabar, até porque só estava sendo usada como um braço político da esquerda norte-americana, inclusive para essa interferência na política brasileira. O deputado prosseguiu. Enquanto isso, aqui no Brasil, o líder do governo do PT, o líder deste governo, o deputado José Guimarães, afirmou que se a lei de regulamentação das mídias sociais não passar aqui nesta casa, segundo ele, abre aspas, nós estaremos ferrados. Ou seja, o deputado José Guimarães diz e declara que se não houver uma regulamentação da mídia no Brasil, a esquerda não se manterá no poder. Ottoni de Paula explicou. Essa declaração do líder do PT, do líder do governo, deputado José Guimarães, expõe duas realidades. Primeiro, sem a censura das redes sociais, a esquerda não se mantém no poder. Segundo, sem a parceria com a Suprema Corte, não haverá regulamentação das redes sociais. O deputado resumiu: o que nós estamos vendo é uma clara perseguição, até porque o ministro Alexandre de Moraes já disse que grupo político e que ideologia política ele quer atingir com a regulamentação das redes sociais, que, segundo ele, é a extrema-direita. Ottoni de Paula afirmou: estou declarando a minha assinatura para a abertura da CPI para investigar este caso, essa denúncia gravíssima do ex-chefe do setor de informática, Mike Pence. Nós precisamos jogar luz nessa informação. Vamos procurar saber a verdade. Se houve interferência norte-americana aqui nas eleições brasileiras, nós brasileiros temos o direito de saber. Que um lado da justiça eleitoral tomou lado, que a justiça eleitoral tomou partido, nós já sabemos. Que houve uma fraude moral aqui, houve. E agora houve uma interferência internacional. Temos que jogar luz dentro dessas trevas. O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família.
Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gravíssimas as denúncias de Mike Pence, ex-chefe do setor de informática do Departamento dos Estados Unidos durante o primeiro governo de Trump. Mike Pence denunciou que os Estados Unidos, no governo Biden, interferiu nas eleições do Brasil, nas últimas eleições presidenciais do Brasil, com o claríssimo objetivo de derrubar a candidatura conservadora de direita de Jair Messias Bolsonaro. Segundo Mike Pence, isto aconteceu através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que, aliás, Trump resolveu desativá-la, acabar com ela, até porque ela só estava sendo usada como um braço político da esquerda norte-americana, inclusive para esta interferência na política brasileira. As revelações de Mike mostram claramente como que nós tivemos, sem dúvida alguma, uma interferência não só interna, mas uma interferência internacional nas eleições brasileiras. Enquanto isto, aqui no Brasil, o líder do governo do PT, o líder desse governo, deputado José Guimarães, afirmou o seguinte, que se a lei de regulamentação das mídias sociais não passarem aqui nesta casa, segundo ele, abre aspas, nós estaremos ferrados. Ou seja, José Guimarães diz e declara que, se não houver uma regulamentação da mídia no Brasil, a esquerda não se mantém no poder. Essa declaração do líder do PT, do líder do governo, José Guimarães, expõe duas realidades, senhoras e senhores. A primeira, sem a censura das redes sociais, a esquerda não se mantém no poder. Segundo, sem a parceria com a Suprema Corte, não haverá regulação das redes sociais. Porque isso, deputado Rafael, não vai passar aqui nesta casa. Mas, ao atravessar a Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal trabalha
trabalha para que isto aconteça num atropelo claro do papel do legislativo, que quando não se manifesta numa pauta, está se manifestando sim, dizendo: este assunto não tem que ser trabalhado pelo legislativo agora. Então, o que nós estamos vendo é uma clara perseguição, até porque o ministro Alexandre de Moraes já disse que grupo político, que ideologia política ele quer atingir com a regulamentação das redes sociais, que segundo ele é a extrema-direita, porque eles não têm coragem de dizer direita, então nos figura como extrema-direita, como se não tivesse extrema-esquerda. Portanto, eu estou declarando a minha assinatura para a abertura da CPI, para investigar este caso, esta denúncia gravíssima do ex-chefe do setor de informática, Mike Pence. Nós precisamos jogar luz nesta informação. Vamos procurar saber a verdade. Se houve interferência norte-americana aqui nas eleições brasileiras, nós brasileiros temos o direito de saber que um lado da justiça eleitoral tomou lado, que a justiça eleitoral tomou partido, isso nós já sabemos. Infelizmente, sobre a questão da... não fomos competentes para provar. Agora, pode não ter tido uma... nós não provamos, mas que houve uma fraude moral aqui no Brasil, houve. E agora, uma interferência internacional. Temos que jogar luz dentro dessas trevas. O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade.